Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 ao 16. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque, quando estávamos aí, temos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras, e que o Senhor esteja com todos vocês. Querido amigo, querida amiga, quando nós lemos esse texto, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 ao 16, nós observamos ali que por 3 vezes, lá no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 11, o apóstolo Paulo ele está enumerando, está falando sobre um grupo específico. Um grupo de pessoas que não quer trabalhar. Mas é um grupo que não quer trabalhar, no entanto quer usufruir, no entanto quer encher a barriga, quer viver bem. O termo usado pelo apóstolo Paulo aqui, nesta perícope, é atacos, que significa ou se refere a um soldado que não anda mais na fileira, alguém que está fora do ritmo, está fora da fileira, já não está mais em ordem. A pergunta, já que nós sabemos que Paulo se refere às pessoas que não querem trabalhar, a pergunta que nós precisamos fazer é: por que essas pessoas não querem mais trabalhar? Por que essas pessoas não queriam mais trabalhar a ponto do apóstolo Paulo ter que escrever essa recomendação para os cristãos da cidade ou da igreja de Tessalônica? Pois bem, precisamos nos lembrar, lá em Atos capítulo 17, fala que durante a segunda viagem missionária surgiu a igreja em Tessalônica. Paulo, junto com seu companheiro Silas, eles foram até a sinagoga, como já era costume deles na implantação de igrejas, e lá então começaram a pregar o evangelho. Mas os judeus, ao invés de aceitar o evangelho, crer no evangelho, o que eles fizeram? Passaram a perseguir o apóstolo Paulo. E esta igreja, lá em Tessalônica, foi uma igreja composta por gentios, que Paulo, por causa da perseguição dos judeus, precisou fugir da cidade de Tessalônica, mas os gentios e a igreja ali permaneceu. No entanto, Paulo, em Corinto, preocupado com os cristãos dessa cidade, Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses em Corinto, preocupado com os cristãos lá de Tessalônica, já que ele foi duramente perseguido a ponto de ter que fugir, ele escreveu a carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, de maneira bem especial, falando a respeito da dúvida que aqueles cristãos tinham sobre aqueles que morreram, aqueles que estavam mortos, sobre a ressurreição. Eles tinham dúvidas também a respeito da segunda vinda de Cristo. E Paulo assim escreveu a carta. Mas acontece que logo depois que Paulo escreveu a primeira carta, muitas pessoas passaram a dizer: olha, vocês estão esperando Jesus Cristo voltar à toa, Jesus já voltou, vocês foram deixados para trás. E outro grupo que passou a pensar assim: Jesus vai voltar logo, para que trabalhar? Para que ter uma vida responsável? Para que juntar as coisas se daqui a pouco Jesus vai vir e tudo isso aqui vai ficar para trás?
Aí, diante desta realidade, o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, uma carta com 3 capítulos, e cada um dos 3 capítulos aborda um problema, responde sobre um problema que aquela igreja, aquela jovem igreja, estava enfrentando. Assim nós temos 2 Tessalonicenses capítulo 1, um capítulo onde o apóstolo Paulo ele fala sobre a esperança cristã no meio da perseguição que é contínua. E Paulo então traz uma exortação para os cristãos, a exortação de não deixarem de seguir Jesus Cristo, mesmo em meio ao tormento, porque é muito pior do que o tormento. Ou seja, abraçar a verdadeira ruína é abandonar Jesus Cristo e é abandonar a fé na obra de Jesus Cristo. Daí o apóstolo Paulo escreveu o segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, onde neste capítulo Paulo ele traz a luz sobre a chegada, sobre a vinda de Jesus Cristo. Aliás, dia esse que ninguém sabe o dia nem a hora. Paulo deixa isso muito bem claro, mas ele então fala, olha, eu quero elucidar vocês a respeito desse grande dia. E Paulo elucida sobre esse grande dia, sobre a vinda de Jesus para julgar vivos e mortos. Ele fala justamente porque muitas pessoas haviam espalhado mentiras com respeito a esse grande dia. E daí porque muitas foram as mentiras, muitas foram as distorções da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a ponto de Paulo dizer, eu não sei por que vocês estão com tantas dúvidas e por que vocês estão com tanto medo do grande dia? Porque, na verdade, saber que Jesus virá para julgar vivos e mortos é algo que nos traz muita esperança, muito consolo. Não traz medo, não traz desespero. Ao contrário, como bem escreveu o apóstolo Paulo, baseado lá no profeta Isaías, capítulo 13 até o 14, e o profeta Daniel, capítulo 7 até o 12, Paulo, citando esses profetas, ele diz, o grande dia é um dia de esperança, de alegria, de consolo e de júbilo. O caos nesse mundo, aí Paulo diz, o caos nesse mundo, isso é algo inevitável. Mas em meio ao caos que o mundo vive, caos esse provocado até por ser um sinal da iminente volta de Cristo, diante desse caos, permaneça firme na fé em Cristo Jesus. E daí nós caímos no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, onde Paulo, ao terminar essa sua segunda carta, ele está trazendo um desafio para os cristãos. E o desafio diante da iminente volta de Jesus é: não deixe de atuar com responsabilidade, não deixe de ser ativo, não deixe de trabalhar. 2 Tessalonicenses capítulo 3 nos ensina a ter esperança na volta de Jesus, vivendo com responsabilidade. A igreja em Tessalônica estava vivendo dias muito conturbados. Por quê? Porque tinha um grupo de cristãos que trabalhava arduamente, pessoas responsáveis, dedicadas. E em contrapartida, havia um outro grupo de cristãos que vivia de maneira irresponsável, grupo de cristãos que achava que deveria ser sustentado por este grupo que trabalhava de maneira tão ativa e dedicada. Aí então isso acabou gerando uma certa instabilidade dentro daquela comunidade. E para esses que são trabalhadores ativos, que estavam ativos, esperando sim a volta de Jesus, mas de maneira muito ativa e responsável, Paulo diz, não se cansem de fazer o bem. Mesmo que vocês conheçam esse grupo de agitadores, de baderneiros, de desordeiros, não se canse de fazer o bem. A preguiça e o ócio é pecado. A preguiça e o ócio apenas traz prejuízo. Mas não deixe de fazer o bem, apesar de saber disso. É o que nos recomendou Crisóstomo. Eu gosto muito também de algo que Calvino escreveu. Calvino ele disse certa vez que, mesmo que as pessoas abusem da generosidade alheia, não devemos deixar de fazer o bem para essa pessoa. Não deixe de fazer o bem.
mesmo que haja um preguiçoso. Mas não imite o preguiçoso na sua preguiça. Não imite o preguiçoso na sua ociosidade. Ajude a carregar o fardo, não seja você o fardo. Jesus vai voltar a qualquer momento, talvez daqui 1 minuto, talvez daqui 1000 anos, nós não sabemos. Isso a palavra de Deus não nos esclarece, ela apenas nos dá alguns sinais. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas enquanto nós esperamos Jesus voltar, que pode vir a qualquer momento, eu não estou autorizado a viver uma vida irresponsável e relaxada, principalmente na obra do Senhor. Por isso o conselho é: viva uma vida ativa, trabalhe. A ociosidade lá em Tessalônica causou um grave problema. As pessoas começaram a se intrometer na vida dos outros. O ócio é gerador de miséria. O ócio é o pai de muitos crimes. Pelo nosso trabalho, nós estamos servindo o nosso próximo. E tudo o que Deus deseja para a nossa vida é isso, que a gente sirva o nosso próximo. Os que trabalham, eles não dão trabalho. Os ociosos, sim. Aqueles que não querem trabalhar dão muito trabalho e causam muito trabalho para os outros. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios 15:33. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Por isso, Paulo dá um conselho em 2 Tessalonicenses 3. Se afastem dos preguiçosos, para que eles se toquem e comecem a trabalhar. A recomendação do apóstolo Paulo é: aguarde o retorno de Cristo, o qual ninguém sabe quando será a hora, mas aguarde, sendo alguém ativo, sendo alguém que está no trabalho, tanto no trabalho secular, bem como também na obra do Senhor. Aliás, para que Jesus venha, é necessário que o evangelho seja pregado em todos os cantos. Então, nada de ficar parado, nada de ficar de braços cruzados. É necessário trabalhar. Sempre haverá muita confusão quando o assunto é o retorno de Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos. Mas em meio à confusão que é gerada, o apóstolo Paulo lhe dá 2 conselhos. Trabalhe, faça o bem. E que o Senhor da paz, olha, o Senhor da paz, que é Jesus, dê a vocês a paz. Que o Senhor da paz, que é Jesus, dê a vocês a paz. De todas as maneiras. E que o Senhor esteja com todos vocês. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau.